exposição da primeira carta de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 24. A exposição da mensagem bíblica será feita pelo pastor Edson Rocha. Que Deus nos abençoe. Queria que os irmãos abrissem o texto e se colocassem em pé para nós lermos a passagem bíblica. 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós em que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Oremos ao Senhor. Santíssimo Deus, amado Pai, queremos te dar graças, meu Deus, pela tua palavra de vida eterna, Senhor, e a direção, Senhor amado, do teu Santo Espírito em nossos corações. Nós te louvamos, Pai, por este momento, ter conosco, Pai querido. A tua palavra, Senhor amado, é vida para nós. Esteja conduzindo, Senhor amado, a termos o entendimento de tudo quanto o Senhor tem reservado, Senhor amado, no íntimo do nosso coração, a saber, Senhor amado, aqueles que creem no Evangelho, os que, Senhor amado, foram chamados, Senhor, das trevas para a sua maravilhosa luz, que foram conduzidos, ó Deus amado, a ter o entendimento, Senhor amado, a serem servos obedientes e entenderem, Senhor amado, tudo quanto o Senhor tem reservado para as suas vidas. Nós te louvamos, ó Pai, enquanto servos do Senhor, esteja conduzindo a nossa vida, operando, Senhor amado, em nosso coração. Pois assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, hoje vamos estar falando, indo um pouco mais além daquilo em que falamos na semana passada. Então, na semana passada eu expus o versículo 18 e 19 e parte do versículo 20. Hoje eu estarei caminhando um pouco mais sobre esses versículos, né? Se for o tempo hábil, pretendo chegar até o versículo 24. Mas, ao vermos aqui, na semana passada, vimos em que, para os ouvintes de Paulo, em Corinto, ao escrever para esses irmãos, ele expõe a eles em que a palavra de Deus é uma loucura para aqueles que se perdem. E aqueles que se perdem aqui para Paulo é aqueles que não entendiam a palavra do Senhor. Era aqueles em que não conseguiu compreender a cruz de Cristo, não conseguiu compreender o sacrifício de Cristo, aqueles que não conseguiu compreender
o Evangelho de Cristo. Então, Paulo está falando para esses irmãos e está conduzindo a vida deles a este entendimento. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. E vimos em que Paulo está contrastando aqui, dando ênfase ao conhecimento, à sabedoria, em que aqueles em que possuem desenvolvendo aqui em que o várias coisas, mas o homem não tinha o entendimento sobre a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho. Então, quando Paulo fala isso, é porque muitas pessoas tinham passado pela igreja de Corinto. Muitas pessoas passaram um tempo naquela igreja, mas acabaram sendo seduzidos por outro tipo de conhecimento, em que não era o conhecimento de Deus. Então, Paulo olha para esses irmãos e escreve desta forma para que a igreja possa ter o entendimento e aqueles que detêm este conhecimento e esta sabedoria possa, com simplicidade, acolher o conselho de Deus e a mensagem de Cristo para a sua vida. Então, aqui, para Paulo, o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus e ele irá conduzir para que esses irmãos possam entender este argumento e verem que este argumento, ele se dá por meio da sua palavra. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei o entendimento dos instruídos. Então, ao ver isso, nós vimos em que Paulo, citando Isaías 29:14, ele faz referência a um profeta do Antigo Testamento, para que esses irmãos tenham compreensão em que tudo em que Deus está operando na vida da igreja, uma relação primordial aqui que Paulo está expondo, não algo novo, mas algo em que alguns já tinham entendimento sobre os tempos antigos, sobre aquilo que Deus tinha falado para o seu povo e agora estava sendo conduzido a vida de muitos gentios em que ali estavam também. Então é por isso que o texto vai falar sobre os gentios, os judeus, os gregos e os judeus, porque ele vai fazer esse paralelo entre esse conhecimento de um que tinha o conhecimento e o outro que ainda não tinha o conhecimento, mas estava, pela graça do Senhor, alcançando o conhecimento. Então, ele vai refutar aqui a condição da sabedoria humana e colocar diante deles o conhecimento de Deus. E hoje nós chegamos ao versículo 20, onde ele irá falar: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Paulo, ao falar nesses termos, ele está conduzindo a esses irmãos saberem que tem um conhecimento em que é inerente de Deus para a vida do seu povo, em que jamais o mundo, as pessoas deste mundo irão ter. Então aqui nós vimos em que havia entre essas pessoas
né, um repúdio, um sarcasmo acerca da mensagem da cruz. E esta mensagem expressa aqui em Isaías nos mostra em que o quanto eles tinham esse afastamento de Deus. A sua sabedoria era algo sem conhecimento nenhum, sem instrução nenhuma de Deus. Por mais em que ele se esforçasse, por mais em que talvez tivesse querer conhecer a Deus, muitos deles não conheciam a Deus porque não tinham o Espírito de Deus. Então nós vimos aqui em que a maneira como a questão está sendo colocada, ponto a ponto, para que a sabedoria do homem seja algo apenas para este mundo. Não que este conhecimento não tenha ajudado o ser humano a desenvolver várias coisas no seu tempo. Nós vimos em que o conhecimento, ele pode beneficiar muitas pessoas. Mas aqui, quando Paulo está falando, ele está falando de um conhecimento em que essas pessoas não tinham conhecimento de Deus. Então, nós vimos em que as pessoas em que estavam ali, muitas delas estavam vivendo diante do seu próprio entendimento. Elas não tinham entendimento das coisas de Deus. Elas desdenhavam do conhecimento de Deus. Elas queriam, tratar o conhecimento de Deus como algo sem valor nenhum. Mas Paulo está colocando aqui o conhecimento de Deus como algo primordial. Primordial para conduzir o homem deste século, do século em que ele estava vivendo, ao entendimento da vontade do Senhor. E o grande objeto desse entendimento justamente era o momento de culto, o momento de adoração, o momento em que eles estavam vivendo diante de Deus e precisariam deste entendimento sobre a mensagem da cruz. Então, meus amados irmãos, vimos em que a natureza do ser humano, ela está sendo aqui empregada com uma natureza mundana que ela não consegue alcançar a vontade do Senhor. É um mundo onde todas as coisas são passageiras, onde as coisas perdem o sentido de uma maneira ou outra. Deus está conduzindo a sua igreja a esta mensagem que para essas pessoas é uma loucura. Então, não que haja, algumas questões relacionadas ao entendimento ou à sabedoria meramente humana, mas em que esta sabedoria não tem tido o valor devido diante do conhecimento de Deus. Então, vimos em que havia várias pessoas e elas queriam, servir a Deus, talvez, da sua própria maneira, no seu próprio entendimento, na sua própria sabedoria, naquilo em que ele achava em que era o correto para a sua vida. Hoje nós vimos muito isso, muitas pessoas que não leem a palavra de Deus, cheio de achismo, cheio deste entendimento fútil, porque não buscam o entendimento da palavra do Senhor. Vivemos em nosso tempo, em nossa época, muitos crentes cheios de achismo. E isso é prejudicial para a palavra do Senhor, prejudicial para o entendimento da verdade. Pelas pessoas viverem assim, elas se tornam estrangeiras, se tornam indiferentes à palavra. Elas se tornam alguém aonde o juízo de Deus irá atingi-las, porque eles faltam a sabedoria, o entendimento sobre a vontade de Deus. Amados irmãos,
ao passo em que esta incerteza causa grandes prejuízos à vida da igreja. Então, Paulo, diante de todos aqueles sábios, todos aqueles entendidos, todos aqueles que já tinham tido um conhecimento acerca de Deus, e muitos estavam ali e tinham passado pelo judaísmo, e ele exalta a Cristo e a palavra de Cristo e a mensagem de Cristo acima de todo aquele conhecimento. Porque aquele conhecimento, por mais em que ele fosse proveitoso para a mente humana, mas para Deus ele era algo fútil, sem valor nenhum. Era um ensino equivocado, era um ensino que conduzia ao erro. Então, nós vimos em que aqui, Paulo está conduzindo a vida desses irmãos a entender a vontade de Deus, a entender a mensagem do Senhor e a verem que ela é algo real e verdadeiro. Se nós formos aqui para Isaías 33, 18, vamos nos deparar quando a mensagem vai dizer: o teu coração se recordará dos terrores, dizendo: onde está aquele que registrou? Onde o que pesou o tributo? Onde o que contou as torres? Então, aqui nós vimos a aflição do livramento que Jerusalém queria diante de Deus, mas nós vimos em que é algo retórico este conhecimento, indica em que os escribas, os intérpretes da lei, os inquiridores daquele século, como uma expressão geral para incluir ambos, todo o seu conhecimento era fútil diante de Deus. Paulo está conduzindo aqui em que a mente do homem é incapaz de compreender a vontade de Deus sem que o poder e a graça do Senhor não seja derramado em sua mente. A sabedoria do homem está sendo representada como algo mundano. Mundano. Então a rejeição, a vontade de Deus, a rejeição ao Evangelho de Cristo se dá a uma mente reprovada, uma mente sem o conhecimento da palavra, uma mente cheia de incerteza. Então aqui o mundo se torna-se algo, inútil para Deus, esse conhecimento mundano. É uma sabedoria em que está se afastando cada vez mais e mais da compreensão do Senhor, porque aqueles que são iluminados pelo Senhor, por meio do seu Santo Espírito, conseguem entender a mensagem da cruz, conseguem entender o Evangelho da graça. Eles estão sendo conduzidos pela palavra e por meio da palavra eles têm um entendimento que Deus tem revelado por meio dos seus escritos. Amados irmãos, a mensagem de Cristo é algo tão desvalorizado para essas pessoas que chega a ser para eles algo profano em seu conhecimento. Mas vimos em que seu sarcasmo, a sua sabedoria propícia a eles, porque eles não conhecem a voz do Senhor. Eles não conhecem o querer do Senhor. Eles não conhecem o Evangelho de Cristo. Então nós vimos em que os escribas
aqueles que tinham entendimento do livro, da passagem bíblica, dos escritos antigos, não entendiam a mensagem da cruz, porque eles não tinham parte com ela. Paulo, apropriadamente, chama essas pessoas de alguém que estão investigando, que estão com sutileza, conhecendo o Evangelho, mas em vez de aceitá-lo, acabam traçando algum tipo de conhecimento para desprezar. É essa relação, é esse problema em que Paulo está encontrando na igreja de Corinto. Está encontrando pessoas em que estão falando daquilo em que a sua mente reprovada entende sobre o Evangelho. Essa é a grande guerra, é a grande oposição do Evangelho aqui. Esse é o grande impasse em que Paulo está lidando em relação ao Evangelho. São problemas em que, em termos gerais, trazem grande prejuízo ao Evangelho, ao ser humano. Então aqui, nós vimos em que este homem, que não tem o conhecimento de Deus, é o mal presente, é o homem natural, é o homem que não tem o conhecimento de Deus. Nenhuma palavra descrita a ele estará inculcada em sua mente. Então aqui o mal está direcionado e a sua confiança está na vontade do seu próprio coração, em cada vez mais se desviar do entendimento. A sua confiança é algo mínimo e a sua própria sabedoria se aventura em suas opiniões acerca do seu próprio respeito. Amados irmãos, então quando Paulo fala, onde está o sábio? Onde está o escriba? O inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Ou seja, o homem pode ter conhecimento sobre muitas coisas, mas o conhecimento de Deus, para ele, se tornou algo louco. Ele não tem o entendimento de Deus. Ele não tem parte com Deus. Paulo quer dizer aqui em que tudo quanto o homem pode compreender, não só por sua própria habilidade mental ou natural, mas também pelo auxílio da sua experiência, do seu conhecimento sobre várias coisas, sobre artes, sobre tantas coisas, é apenas um conhecimento mundano e não é o conhecimento divino. É um conhecimento que se está relacionado, inerente ao próprio ser humano. Ele não pode jamais entender, a vontade de Deus. Era este tipo de conhecimento em que Paulo estava lidando em Corinto. Era uma franca oposição ao Evangelho, à mensagem de Cristo. Era uma oposição ferrenha. Mas o Espírito do Senhor está conduzindo o conhecimento daqueles que estão indo adiante. E muitos ali são pessoas que não têm o mesmo grau de conhecimento e nem a mesma habilidade e nem, são bem-sucedidos quanto muitos estavam sendo bem-sucedidos no seu conhecimento. É aí que o Evangelho tem crescido e tem, feito o efeito para a vida de muitos irmãos, quando ele diz, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Todo o conhecimento que o homem tem, todo o entendimento sobre muitas coisas em que ele não faz hábil a conhecer a Deus.
Então, é por isso que o conhecimento de muitos homens tem os afastado da vontade de Deus. Eles estão acometidos a se vangloriar do seu próprio entendimento, eles deixam de prestar atenção naquilo em que é a voz do Senhor para a vida da igreja, que é a sua palavra. Para eles, este conhecimento está sendo falado a eles de uma outra maneira, uma maneira em que ele não consegue, no âmbito do seu conhecimento, encontrar. É essa ideia em que o mundo tem de Deus, do conhecimento de Deus, da sabedoria de Deus, por meio da cruz. Amados irmãos, devemos estar atentos sobre a livre e soberana escolha de Deus e verem que Deus está falando a vida daqueles que creram, a vida daqueles que confiaram, a vida daqueles em que responderam ao Evangelho. E responder ao Evangelho é entender, saberem que a palavra de Deus é algo vivo, é algo eficaz, é algo em que a sua mente consegue abarcar, porque ela está sendo iluminada por meio do Espírito de Deus. E este conhecimento é algo notório para a vida dos crentes, porque mostra em que este conhecimento está acima do conhecimento deste mundo. Mesmo uma pessoa experiente, mesmo uma pessoa de uma idade avançada que tem experiências sobre muitas coisas, se ela não tiver o Espírito de Deus para iluminar a sua mente, ela não entenderá a mensagem da cruz. Ela não entenderá a mensagem do Evangelho do Senhor. Se você for viver no interior, você não conhece nada de lá. Você vai com uma pessoa experiente, ela vai dizer para você, olha, aqui se vive dessa maneira, daquela maneira. Ela vai dizer tudo o que você precisa saber. É um conhecimento inerente dela. Como nós vemos o conhecimento inerente em muitas pessoas, em várias profissões, né? Em que hoje o mundo tem, mas é um conhecimento inerente para este mundo, não para entender as coisas de Deus, não para compreender o Evangelho de Cristo e nem a mensagem de Cristo. A grande distinção aqui se dá porque Paulo não hesita em expor isso de uma maneira bem clara e assertiva. O Evangelho é loucura para eles. O Evangelho de Cristo é algo em que eles não conseguem entender. Eles não conseguem compreender. Porque é para aqueles em que o Senhor deu a sabedoria. É para aqueles em que o Senhor conduziu a entender. O homem natural não tem esse sentimento. Ele não consegue entender. Para ele é algo sem sentido, sem nexo. Ao passo em que o Evangelho de Cristo está sendo pregado e o Evangelho de Cristo está sendo conduzido para que a vida desses irmãos tenha um sentido e uma mensagem. Mas nós vimos aqui quão grande oposição Paulo está enfrentando. Vimos em que Deus tornou tudo isso, todo esse conhecimento, como uma loucura para essas pessoas. Elas não conseguem entender, elas não conseguem conhecer a pessoa de Cristo, elas não conseguem possuir o menor senso de valor acerca da verdade. E a verdade é um valor desconhecido. É algo em que, cuidadosamente,
Deus tem falado à vida da igreja, mas, primeiramente, é um conhecimento para essas pessoas sem fundamento nenhum. O conhecimento acerca da ciência, o conhecimento acerca, daquilo em que eles têm acerca do seu cotidiano é algo primário para eles. Mas para Cristo, o conhecimento celestial é algo primário. O crente tem que entender o conhecimento que Deus está dando para ele, que procede dos altos, para que ele possa entender a sua mensagem. O homem, com toda a sua astúcia, ele não consegue entender os mistérios em que Deus tem reservado para a vida daqueles que creem. O homem pode ter um entendimento sobre muita coisa, mas o entendimento para ele é como algo estranho, é como se ele fosse alguém sem entendimento. E Paulo mostra essa disposição que o homem tem acerca do Evangelho de Cristo. A sabedoria deste mundo despreza Cristo, A doutrina da salvação é algo em que, para este homem, não tem sentido nenhum, porque para ele as coisas deste mundo são mais importantes. A vida dele se retrata apenas este momento. Ele, em sua arrogância, em sua própria capacidade, tenta esclarecer o seu próprio caminho para o céu, ou a sua salvação, sem conseguir mérito nenhum nisso. Porque é algo fútil, é algo, sem solução. E é por isso em que você vê que, quando chega em determinadas datas comemorativas, as pessoas querem fazer, filantropia, doações, para dizer a este mundo em que ela é alguém bom. Eu sou bom, eu contribuí, eu dou isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro, mas sem entender verdadeiramente o sentido daquilo em que é a mensagem de Cristo para a sua vida. Hoje as pessoas estão comemorando, a Páscoa, sem entenderem que a nossa verdadeira Páscoa é Cristo, é a vitória de Cristo naquela cruz. E para nós, são todos os domingos, quando nós viemos à casa do Senhor e reconhecemos em que sem Ele nada podemos fazer. Reconhecemos a vitória de Cristo todos os dias em nossa vida. Reconhecemos a situação de uma mente reprovada todos os dias, porque quando nós não atentamos para a mensagem do Senhor, nos afastamos do Evangelho da graça. E aqui Paulo está colocando diante desses homens a razão pelo qual eles não entendem a mensagem de Cristo. Eles são prudentes com o seu conhecimento, mas não são zelosos com as coisas de Deus. E falar das coisas de Deus nos mostra em que o reino de Deus não está para todas as pessoas. O reino de Deus está para aqueles que creem no Evangelho, creem na mensagem de Cristo. Aqueles que estão cada vez mais buscando diante de Deus conduzir a sua vida, porque eles creram no Evangelho. O grande problema deste século é que o homem cada vez mais busca de forma, desesperada, fazer aquilo em que parece para ele ser o correto,
diante de Deus, sem olhar para as Escrituras, sem olhar para a vontade de Deus, sem buscar a presença do Senhor, ele criou a sua própria religião, ele criou o seu próprio evangelho. Ele acredita em um Deus fora das Escrituras. Este é um homem deste século, o homem que busca o entendimento, de Deus sem conhecer verdadeiramente a sua grandiosa obra. É por isso que o evangelho para essas pessoas é como uma loucura. O evangelho de Deus é algo para eles estranho, porque eles precisam serem salvos, mas eles não querem serem obedientes à palavra. Eles estão como aquelas pessoas no tempo de Paulo, sem o entendimento. A sua vida intelectual, o seu conhecimento é algo desprezível diante de Deus. Mas, amados irmãos, é importante nós vermos em que grandes coisas nos são apresentadas todos os dias, e as pessoas se dizem serem alguém que crê em Deus, alguém que faz a vontade de Deus, alguém que, é bom. As pessoas querem ser reconhecidas diante desses pensamentos. Mas o evangelho é loucura para elas. Elas não entendem o sentido da sabedoria de Deus, do conhecimento do Senhor. Vamos para o Salmo 111, no versículo 10. Ele vai dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que a praticam, todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Então aqui o princípio da sabedoria é ter prudência. Ter prudência, revela prudência. Todos os que praticam esse temor diante do Senhor. Jó 28 vai dizer em que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria e o apartar-se do mal é o entendimento. Então, os servos do Senhor são aqueles em que olham o mal e se afastam dele. É aquele que olha a palavra de Deus e busca entender a vontade do Senhor e ora ao Senhor e glorifica ao Senhor. Ao passo em que aquele que não faz a vontade do Senhor, ele não terá esta palavra como uma primícia para a sua vida. Ele sempre andará em rebelião concernente à palavra do Senhor. Ele sempre se afastará do Evangelho. E Paulo, quando coloca para esses irmãos, dizendo, visto como a sabedoria de Deus, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, porque não há esforços humanos que faça o homem entender a vontade de Deus, se não for pela vontade do próprio Senhor, pela vontade do próprio Senhor, em conduzir o homem ao Evangelho, a conduzir o homem a entender a palavra do Senhor, porque foi o próprio Senhor que o chamou. É o próprio Senhor que o conduziu a este Evangelho. É por isso que em João, capítulo 1, no versículo 13, ele vai dizer, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É Deus que está conduzindo aqueles que creem. É Deus que está conduzindo aqueles que estão seguindo adiante,
que estão crescendo, que estão adorando o nome do Senhor e glorificando o nome do Senhor. Temos que atentar para a palavra do Senhor, porque o Senhor mesmo, por meio de sua palavra, tem falado a vida da sua igreja para que ela possa entender a sua mensagem. Em Tiago, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 18, ele vai dizer: quem entre vós... Tiago, capítulo 3, do versículo 13 a 18, e ele vai dizer: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura, sentimentos facciosos, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amados irmãos, ao escrever esses irmãos de Corinto, Paulo está colocando aqui a mensagem da cruz, que é totalmente diferente daqueles que estão se rebelando contra a verdade. Porque o crente, ele tem uma conduta e ele tem um proceder diante das coisas em que estão se apresentando a ele. Ele vive para glorificar a Deus e não para fazer a sua própria vontade. O auxílio aqui relacionado à sua vida vem dos altos. É algo em que esclarece a ele a vontade do Senhor por meio do Evangelho. Ao vermos isso, vimos em que em oculto, o homem que não crê no Senhor, ele não tem essa percepção. Ele não consegue perdoar. Ele não consegue ser pacífico. Ele não consegue ser misericordioso. Ele não tem bons frutos. Ele não vive de fingimento. Ele é verdadeiro. Ele vive para a glória de Deus e não para a glória do homem. Então aqui, as circunstâncias reais acerca desta passagem nos mostram que a sabedoria deste mundo, ela não pertence a Deus. Ela não alcança os céus. Ela não entende as coisas do Senhor. Ela não entende a verdade. Ela não entende a verdade. Ela não compreende o Evangelho de Cristo. É um conhecimento fútil, sem sentido, sem razão. Ela é ignorante acerca de Deus. E é por isso que ele não consegue entender, porque ele não possui este tipo de conhecimento. Acerca da vontade de Deus, do que Deus quer para a sua vida, acerca daquilo que ele deve fazer diante de Deus, do conhecimento que ele
tem que ter acerca de Deus. Essa é a grande razão de conhecimento de Deus não ser comparado, né, à ciência, ao conhecimento em que o homem tem sobre a sua própria realidade humana. Porque este conhecimento sempre cai na mão do ímpio. Mas o conhecimento de Deus está reservado àqueles que creem no Evangelho. Essa é a grande distinção. Essa é a grande distinção. Porque aquele que faz a vontade de Deus, ele entende a vontade do Senhor e ele não busca se vangloriar dela. Ele faz porque ele a faz com alegria. Alegria em seu coração. E ele sabe discernir aquilo em que Deus quer para a sua vida. Quando vimos em Mateus capítulo 6, do versículo 2 ao versículo 4, né, nós vimos aqui um exemplo claro sobre em não se vangloriar, quando ele vai dizer: quando, pois, der uma esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo em que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmolas, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu Pai, que vê em secreto, te recompense. Então aqui o conhecimento é algo que não deve servir de vanglória. Ele estava se vangloriando pelo seu conhecimento e desprezando a palavra do Senhor, e desprezando o Evangelho de Cristo, e desprezando a cruz de Cristo, e desprezando a oferta perfeita. Esse é o conhecimento do mundo. É por isso que o mundo não conheceu, diante de todo o seu entendimento, a vontade do Senhor, diante de tudo em que ele queria, o Evangelho da cruz. Porque esta luz do entendimento, ela é fomentada apenas àqueles em que o Senhor o chamou, aqueles que têm familiaridade com a palavra, aqueles que têm familiaridade com o Evangelho, aqueles em que foram conduzidos por Deus a fazer a sua vontade. Nenhum de nós aqui queríamos fazer a vontade do Senhor. Nenhum de nós aqui queríamos servir a Deus, éramos rebeldes diante do Senhor. Não queríamos fazer a vontade do Senhor. Se não for o Senhor tocar em nosso coração, se não for o Senhor conduzir a nossa vida, se não for o Senhor iluminar a nossa mente, este Evangelho seria loucura para nós. Seria algo sem razão de ser. Hoje há muitas pessoas falando, de Páscoa, sem entender o Evangelho, sem entender a palavra do Senhor, sem entenderem que o sacrifício maior do justo pelo injusto é algo que mudou a minha vida e a sua vida. Aos que creram na sua palavra, indica aos que têm fé, aos que andam diante do Evangelho de Cristo. Amados irmãos, é importante em que entendamos, verem que a obra de Cristo está conduzindo a nossa vida e nos auxiliando a um propósito maior, para que os nossos olhos abram, para que vejamos em que muitas pessoas, por mais instruídas que estejam neste mundo, elas estão cegas para as coisas de Deus. Elas estão cegas para o Evangelho da cruz. Por mais em que elas pareçam boas, por mais em que elas tenham, sejam boas pessoas, tenham bom relacionamento, não quer dizer em que elas entendam a vontade do Senhor. Em 2 Timóteo, capítulo 3,
No versículo 15 ele vai dizer: e de que desde a infância sabe as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo está instruindo a Timóteo que, desde pequeno, ele conhece as Escrituras. Há um tempo ele conhece as Escrituras. E ela é a única capaz de nos tornar o quê? Sábios para a salvação. As Sagradas Escrituras é algo, única coisa capaz de fazermos nossos olhos serem abertos. Mas tudo isso é uma aparência louca diante deste mundo. Louca diante deste mundo. Porque o mundo não entende a verdade do Senhor, o mundo não entende porque você é um servo do Senhor, o mundo não entende porque você vem cultuar a Deus e glorificar o nome do Senhor. O mundo não entende. Ele entende a sua própria sabedoria, ele entende o seu próprio conhecimento, ele entende em que ele, pelo seu conhecimento, trabalha, ganha o seu dinheiro e é alguém abençoado por Deus. É assim que o mundo entende. É assim que o mundo tem buscado o conhecimento, mas se nós formos ver o versículo 17 do que lemos lá em Tiago, capítulo 3, onde ele vai dizer: a sabedoria, porém, lá dos altos, é primeiramente pura. E muitas das vezes é o que falta, pureza. O crente tem que ser alguém que busque pureza, porque o mundo está contaminado de muitas coisas que podem fazer eles deixar de ter uma comunhão plena diante do Senhor. Paulo está colocando evidência acerca da sabedoria, que a sabedoria do mundo é uma sabedoria, demasiadamente contrária às coisas de Deus. Contrária às coisas de Deus. É uma sabedoria em que busca se aprimorar dentro dos seus próprios conceitos, dentro do seu próprio entendimento. Mas, amados irmãos, Deus criou todas as coisas. Deus é Senhor sobre todas as coisas. E o homem deste século não consegue crer nisso. Ele não consegue crer na existência de Deus. Ele não consegue crer no poder derramado de Deus para a vida daqueles que creem no Evangelho. Em Jeremias 10, no versículo 12, ele vai dizer: o Senhor fez a terra, pelo seu poder estabeleceu o mundo, por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. O homem deste século não consegue entender que Deus fez todas as coisas. Ele está em franca rebelião com Deus. Ele está em franca rebelião com o Senhor da glória. Ele não entende porque ele não crê. Ele não crê nas Sagradas Escrituras. Ele não crê no Evangelho da Graça. Em Jó, capítulo 12, no versículo 13, ele vai dizer: não, com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem o conselho e o entendimento. Mas o ser humano deste mundo não entende as coisas de Deus. Ele entende aquilo em que, para ele, é o conhecimento de Deus. Amados irmãos, o conhecimento deste século, o conhecimento do mundo, é um conhecimento longe da vontade do Senhor. Em Romanos 11:33, ele vai dizer: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus,
quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. Enquanto igreja, enquanto servos do Senhor, temos que verem que a sabedoria de Deus e o entendimento das coisas do Senhor se discerne espiritualmente. É por isso que um homem deste século não consegue entender. É por isso que um homem deste mundo não consegue entender. O último versículo dessa carta, em Romanos capítulo 16, no versículo 27, ele vai dizer: ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Um homem deste século não consegue entender em verem que tudo fora criado para a glória de Deus. Tudo fora criado para o louvor e glória do Senhor. Ele só consegue entender a sua própria realidade, o seu próprio conhecimento. No Salmo 104, no versículo 24, ele vai dizer: que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizestes, cheia está a terra das tuas riquezas. Então, hoje, nós devemos reconhecer em que a sabedoria de Deus está acima da sabedoria natural do homem. A sabedoria de Deus está acima do conhecimento do homem. Enquanto o homem busca entender a si próprio, Deus já o conhece. Conhece de muito tempo. Porque o conhecimento de Deus e a sabedoria do Senhor está acima das coisas em que o homem tem a buscar diante deste mundo. Então, ao vermos o conhecimento de Deus, vimos em que Ele é eterno. Em Isaías 40, 28, vai dizer: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, nem se pode esquadrinhar o seu entendimento. O conhecimento de Deus é algo puro, perfeito, algo que nos conduz a entendermos em que a verdade do Senhor está acima deste conhecimento mundano. No próprio texto em que lemos, aqui o dirigente leu no capítulo 2 de 1 Coríntios, no versículo 14, ele vai dizer: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. O homem sem Deus não consegue entender as coisas do Senhor. Ele não consegue, entender as coisas do Senhor, e ele não busca o entendimento das coisas do Senhor, porque para ele é loucura. Paulo não está fazendo aqui nem uma espécie de concessão acerca do conhecimento, mas ele está dizendo em que este conhecimento do Evangelho é uma loucura para aqueles que pensam ter conhecimento. É algo para eles insensato, sem valor nenhum. Mas, amados irmãos, a verdade de Deus, ela comprova a própria mediocridade do conhecimento humano. Porque o homem, ele é mortal, ele é sujeito à morte. A sua justiça é algo que verem
aparentemente, o seu estado de pecado, a condução do seu erro, as suas falhas. Mas Deus, olhando para este conhecimento, e verem que este conhecimento não irá conseguir abarcar todo o seu conhecimento e toda a sua sabedoria, por mais em que o homem tenha sido criado à imagem de Deus, mas fora manchado, porque a sua falta de obediência, a sua falta de entendimento, a sua falta de busca diante do Senhor, o fez cada vez mais distante das coisas de Deus. Então, ao vermos isso, vimos em que a vontade de Deus, como soberana, nos mostra em que a condição humana é algo em que cada vez mais definha no seu próprio entendimento. Em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 54 ao 58, ele vai dizer: quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu agrilhão? O agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo em que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Nós vimos aqui no final da carta em que Paulo está dando uma resposta a essa condição humana. Paulo está dando uma resposta, àqueles que vão ser transformados no dia do juízo. Aqueles em que irão ser arrebatados da sua condição material para uma condição imaterial. É a grande obra do Senhor em que está reservada a vida daqueles que creem. E o mundo em que vivemos não consegue abarcar isso. Para ele, o que é material não pode se tornar imaterial. Amados irmãos, ao vermos este estudo, vimos em que a mensagem de Deus, por meio da palavra de Cristo, nos mostra em que o homem deste século não crê ainda no Evangelho. Ele não crê no Evangelho porque ele não pertence a Deus. Ele não crê no Evangelho porque ele não dá sinais de arrependimento. Porque para ele o seu conhecimento e a sua sabedoria não consegue abarcar a verdade de Deus, porque ele não consegue servir ao Senhor. A luz em que está para iluminar o conhecimento daqueles que creem no Senhor é algo em que não se apagará, porque sempre o Senhor estará mantendo seus remanescentes e conduzindo eles a viver em santidade. A cruz de Cristo é a contradição deste termo, porque o Senhor se tornou maldito, se tornou pecador, se tornou alguém em que foi colocado para fora da cidade para perdão dos nossos pecados. Então aquilo em que era, algo espúrio, se tornou motivo de alegria, se tornou motivo de vitória, se tornou motivo de grande gozo para a vida daqueles que foram resgatados por meio do Evangelho. É porque ele é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem, para a salvação daqueles que foram chamados, para a salvação daqueles que foram resgatados desta ótica mundana,
desta ótica em que está cegando a mente do homem, cegando a visão do homem acerca de Deus. É o evangelho da graça, é o poder de Deus se manifestando na vida da igreja, e é por isso que ele é tido como uma loucura. Mas pregamos a Cristo crucificado. Escândalos para os judeus e loucura para os gentios. Essa mensagem não é aceitável para o mundo. É uma mensagem reprovada pelo mundo. O mundo não consegue abarcá-la, porque o seu grau de intelectualidade, o seu grau de conhecimento, o seu grau de inteligência acerca de muitas coisas não consegue, abarcar a mensagem de Cristo na cruz. Eles não conseguem. E substitui a Cristo por outras coisas. Amados irmãos, que possamos estar atentos à mensagem de Deus. Ela é sabedoria para aqueles que creem. Ela é sabedoria para aqueles que andam diante do Senhor. E no versículo 24 ele vai dizer: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo o poder de Deus e sabedoria de Deus. A sabedoria acerca das coisas de Deus é entenderem que a grandiosa obra do Senhor foi para resgatar aqueles que estavam perdidos, aqueles que estavam longe do Senhor, aqueles que não entendiam o Evangelho, aqueles que estavam sem mérito nenhum diante do Senhor, estavam longe, sem propósito nenhum. Esses foram os que foram resgatados por meio do Evangelho. Foram tirados daquela condição em que viviam, condição de pecado, condição, de reprovação, e agora servem ao Senhor e glorificam o nome do Senhor. Não importam, a sua raça, a sua cor, a sua classe social, o seu grau, de instrução ou não, servem ao Senhor porque foram iluminados por Deus a entender o Evangelho. Foram iluminados por Deus a entender a palavra do Senhor, porque creram em que a promessa de Deus estava em Cristo Jesus. Porque aquilo em que servia para ele de escândalo, para nós é um motivo de alegria, é um motivo de gozo, é um motivo de vida diante do Senhor. E baseado nisso eu fui fazer algumas pesquisas. E aí eu fui fazer uma pesquisa que muito me interessou ao estar estudando esse texto sobre o povo grego, Eu queria saber como é a religiosidade do povo grego hoje, E descobri em que 97,6% dos gregos hoje são cristãos ortodoxos. 4% desses são 0,4% católicos, 0,1% protestante, 1,5% são islâmicos e 0,4% são de outros. Então nós vimos em que, de uma forma ou outra, a palavra de Deus ficou ali. De uma maneira ou outra, o Evangelho de Cristo ficou ali, naquele lugar. Ele perdurou. E eu descobri que na Constituinte, todo presidente que assume tem que crer na Trindade. Lendo o artigo, ele tem que professar a sua fé. Pai, no Filho e no Espírito. É interessante isso. É algo interessante que nós não temos aqui na nossa comunidade. Lá o Estado é laico também, Nós não temos aqui. Mas há esse adendo. Amados irmãos,
crer no Evangelho, crer na palavra do Senhor, é um motivo de alegria, é um motivo de prazer confiar no Senhor, saberem que a sua grandiosa obra está sendo conduzida em nossa vida e ela está se completando em nossa vida, porque nós cremos no Evangelho de Cristo. Porque a mensagem que nós um dia escutamos foi a mensagem que salvou a nossa vida. Salvou pela obra da graça, por meio do Evangelho de Cristo, porque Jesus Cristo fora pregado naquela cruz. E aqueles que creram no Evangelho da graça, creram na mensagem da cruz, foram salvos por ela. Amém? Deus abençoe, irmãos.